o presbítero Walter, um testemunho tremendo, irmão. Quem que teve a oportunidade de ouvir o testemunho dele ao vivo ou pela internet? Testemunho de cura do câncer, no qual ele estava desenganado dos médicos. E no leito da morte, Jesus foi e visitou e fez uma cura tremenda. E outro testemunho, mais forte ainda, que Deus ressuscitou a irmã dele que tinha morrido. Foi tremendo mesmo, quinta-feira. Depois você pode ir lá na página da igreja ou no YouTube, que a palavra do Senhor está lá, o testemunho dele está lá para glorificar o nome do Senhor, amém? E nessa quinta-feira, queridos, nós vamos ter um preletor convidado, o pastor João, da Igreja Profética Unção de Deus, vai estar aqui conosco na quinta-feira, amém? Se você puder vir nos nossos encontros semanais, querido, venha, vai ser tremendo, vai ser um culto maravilhoso em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos estar compartilhando a palavra de hoje, e essa palavra é para desafiar você que ainda não entrou no propósito de jejum e oração, e para incentivar aqueles que já estão no propósito de jejum e de oração, porque hoje eu quero falar sobre o poder do jejum e da oração na nossa vida, querido, amém? Nós estamos hoje no 7º dia do nosso jejum, de um total de 40 dias, amém? Que vai ser um jejum de transformação, um jejum de mudança. E esse jejum, querido, Deus quer começar a mudar primeiro o seu interior, a sua vida, para depois as outras coisas chegarem na sua vida. Então eu vou compartilhar com você hoje, porque o jejum, meu irmão, ele serve para eu e você buscarmos mais a Deus. Quando você jejua e ora, você está buscando mais ao Senhor. É quando nós renunciamos. Eu sei que muitos, né, é interessante, às vezes você vai na casa do irmão, e o irmão vem aqui na igreja, e você vai oferecer uma coisa, o irmão fala, não, obrigado, pastor, aí eu já entendo que ele não quer porque ele está na bênção, amém? Ah, pastor, obrigado, estou na bênção, e cada um está jejuando de uma coisa, uns estão fazendo parcial, outros estão fazendo de algum tipo de alimento, outros estão fazendo jejum de televisão, outros estão fazendo jejum de internet. É pessoal de cada um, amém? É aquilo que você está oferecendo ao Senhor, renunciando seus alimentos, para você fazer. Por que a gente faz isso, irmão? Para focar mais no Senhor, para focar mais em Deus. Porque o jejum, queridos, é quando a gente procura não alimentar a nossa carne, mas alimentar o nosso espírito. O jejum, ele mortifica a nossa carne, mas ele fortalece o nosso espírito. Amém? É quando a gente ignora as coisas que normalmente chamam a nossa atenção, e você começa a focar mais no Senhor, porque no jejum nós expressamos nossa total dependência do Senhor, querido. Então, amados, você tem que entender que o jejum nos transforma em um servo melhor, o jejum nos transforma num cristão melhor, o jejum nos transforma num pai melhor, numa mãe melhor, o jejum nos transforma, meu querido, num trabalhador melhor, num empresário melhor, o jejum nos transforma numa pessoa melhor, amém, gente? O jejum é transformador na nossa vida, por isso que a Bíblia diz no livro de Mateus 6,16, que o Pai que vê todas as coisas em oculto, Ele te recompensará, aleluia. Então Deus vê, irmão. Você não precisa chegar aqui com cara de coitado. Ah, pastor, eu estou jejuando, eu estou fraco, eu estou doente. Para todo mundo ver, como faziam os religiosos, como faziam os fariseus. Eles ficavam nas praças públicas com cara de coitado, tudo ali é para todo mundo olhar para ele e falar, coitadinho, olha como ele jejua, olha como ele é um homem de Deus. Não, irmão, isso é espírito de religiosidade. Levanta, toma banho, faz a barba, se troca, fica bonitinho, vem adorar o Senhor, porque o Pai que vê todas as coisas em oculto, Ele te recompensará. Por isso que você lá no seu quarto, quando você está orando, clamando, chorando, no carro, em qualquer lugar, o Senhor está vendo, porque Ele vê todas as coisas. Ele sabe como está o seu coração, se está triste, se está alegre, se está preocupado, se está inquieto, se você está frio, se você está quente, se você está avivado ou não. O Senhor conhece, e é Ele que transforma a nossa vida. Então o jejum é algo libertador, é algo poderoso na vida de um servo e de uma serva de Deus. Porque, queridos, na vida de um cristão, de uma cristã, é o nosso relacionamento com o Pai, é o nosso relacionamento com Deus.
O jejum e a oração são duas práticas essenciais na vida de um cristão. É igual um carro. Se você não colocar gasolina, o carro não anda, né? A oração é o combustível do crente, é o que faz você andar. Então, amados, nós temos que entender que o jejum e a oração são práticas essenciais na nossa vida do dia a dia, um estilo de vida. E o jejum, diz a palavra de Deus lá no livro de Lucas, que é uma ordenança do Senhor Jesus. O jejum serve para nós buscarmos a orientação do Espírito Santo na nossa vida. Senhor, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Senhor, quando eu devo fazer, quando eu não devo fazer. Senhor, como eu devo fazer e como eu não devo fazer. Então o jejum nos deixa com audição espiritual sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que tem que direcionar a nossa vida, é o Espírito Santo que tem que nos dar sabedoria para tomarmos as decisões e atitudes que precisamos tomar no nosso dia a dia, querido. O jejum também serve para você buscar arrependimento diante do Senhor. Quando a gente pisa na bola, quando a gente entristece a esposa, quando entristece o marido, quando entristece algum irmão, nós precisamos, quando pecamos, irmão, pecar o que é? Você errar o alvo, isso é pecado. Errei o alvo, pastor, pisei na bola, pequei. Então o jejum serve para você também se arrepender e você se fortalece espiritualmente, querido. Para que tudo isso, pastor? Para nós nos aproximarmos mais de Jesus. Aleluia. É isso, gente, nós temos que entender que é isso. O que é orar? Orar, meu irmão, é nada mais, nada menos que você conversar com o Pai. É você conversar, assim como você conversa com o teu cônjuge, assim como você conversa com um amigo, é você conversar com Deus. Isso é orar, é intimidade, é conversar com o Pai. Isso é oração, querido, é passar tempo com Ele. Por que marido e mulher têm intimidade? Porque eles passam muito tempo juntos. Você quer ter intimidade com o Pai? Passa mais tempo com Ele. Invista mais tempo nele. Invista mais tempo na palavra. Invista, meu irmão. Por isso que eu estou colocando todo dia. Devocional, diário. Eu vou colocar os 365 dias. Todo dia, meu irmão. Nós vamos ler a Bíblia em um ano. E às vezes eu coloco um capítulo errado lá. E aí é meu termômetro. Porque as pessoas que me avisam, ô pastor, esse capítulo que você colocou aí não tem. Pastor, está errado. Aí eu já sei quais são as pessoas que estão fazendo a leitura. Porque quem não está, meu irmão, eu coloco lá Atos 30, a pessoa nem reclama, porque nem tem na Bíblia, mas ela não reclama por quê? Porque ela não está lendo. Mas aqueles que lêem, ô pastor, o senhor não se equivocou, não tem isso. Aí eu falo, esses verdadeiramente estão seguindo. Irmão, se esforce, o ano está começando. Se você não começou na sua leitura bíblica, ainda dá tempo, irmão. Você vai ter que correr um pouquinho mais, né? Porque aqueles que começaram dia 1º de janeiro, já leram 4 livros da Bíblia. Mas dá tempo ainda, irmão. Começa lá e no final de dezembro, você vai ter lido a Bíblia toda. E isso vai ser bênção para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos orar, querido, porque se a gente não orar, o nosso relacionamento com Deus vai esfriar. Nós temos que orar, querido. Senão há um esfriamento espiritual. Por quê? Se você não ora, se você não conversa com Deus, se você não tem intimidade, não tem relacionamento, e oração fala de relacionamento, fala de conversar, se a gente não fizer isso, a gente vai esfriar espiritualmente. Se você, meu irmão, tiver algum problema de saúde, consulta seu médico, amém? Antes de começar a jejuar. Porque tem muita gente que vai fazer jejum e tem um monte de limitação alimentar que não pode fazer. Então não faça. Faça com sabedoria. Porque se for perigoso para a tua saúde, meu irmão, não faz o jejum total não. Tem irmão que fala, pastor, eu vou fazer jejum total. Fala, irmão, se for prejudicar a tua saúde, não faça. Porque Deus não quer sacrifício, irmão. Deus quer obediência, amém? Faz o jejum parcial. Tira algum tipo de alimento, né? Tem gente que se tirar o café, é terrível, é ou não é? Olha, demônio. Tem gente que se tirar o refrigerante, meu Deus, porque o cara toma uma Coca-Cola de 2 litros todo dia. Aí ele tem que ficar 40 dias, o cara fica desesperado. Tem gente que tira o doce, gente do céu.
Tem gente que tem uma caixa de bombom escondida debaixo da cama, porque todo dia come. Agora 40 dias sem comer doce é terrível. Isso é pessoal de cada um. Tem gente que tira uma refeição. Então assim, irmão, ofereça ao Senhor algo que te custe, amém? Não vai oferecer jiló se você não come jiló, né? Outro dia teve um ano aí que eu falei pro filho, o que você vai jejuar? Ele falou assim, ele falou uma coisa que ele comia de vez em quando. Ele era, papai, vou jejuar disso. Eu falei, rapaz, para de ser cara de pau. Isso aí você nem come todo dia, de vez em quando. Ele era pequenininho, eu nunca mais esqueci. Então, queridos, ofereça ao Senhor algo que te custe, para que você cresça na graça, no conhecimento, para que você cresça na intimidade com o Senhor. Aleluia, queridos. O jejum, amado, entenda, é uma das formas que tem na Bíblia de você se aproximar de Deus. E a gente precisa se aproximar do Senhor. Quando nós jejuamos, meu irmão, o corpo fica assim mortificado, mas o nosso espírito fica fortalecido, querido. Aleluia. O jejum e a oração, amados, deve estar associado a uma unção especial que Deus derrama sobre a vida dos seus filhos. É tremendo, é algo poderoso. Eu estou falando isso pela minha vida, meu irmão. Esse jejum está transformando a minha vida. Esse jejum está me levando para mais perto do Senhor. O diabo, ele está sem saber o que está acontecendo. Por que o irmão tal não faz mais isso? Por que o irmão não está fazendo isso? Por que ele está buscando mais a Deus? Por que ele está orando mais? Por que ele está lendo a Bíblia? Por que ele está diferente? O diabo não entende, irmão. Aleluia. Esses dias Deus tem colocado um cântico no meu coração essa semana. Até falei para os irmãos do som que eu queria fazer um solo agora com o som novo, né? A voz vai sair bonita. Mas uma música muito antiga, acho que é do David Keelan, quando diz assim: estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ele é a nossa essência, querido. Nos perdoa, Pai. Tu és a nossa essência. Nos perdoa quando nos afastamos de Ti. Nos perdoa quando nós nos esfriamos. Nos perdoa quando nós te deixamos. Porque Tu és a essência. Tu és a razão do meu viver. Deus tem que estar no centro da tua vida, no centro da minha vida, irmão. Aleluia. E com isso tudo a gente agrada o coração de Deus, irmão. E é tremendo isso. Agora embaçou tudo aqui que eu não consigo ler mais nada no esboço. Aleluia, tô meio profeta Jeremias hoje, né? Profeta chorão. Sabe por que Jeremias era considerado profeta das lágrimas? Quem sabe, irmão? Quem souber vai ganhar um kit frango no final do culto. Jeremias era um profeta chorão, porque ele era corintiano. E você pensou que eu ia falar uma coisa muito séria agora, né? Aleluia, queridos. Nosso Deus é alegria, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas eu nunca vejo você triste, irmão. Eu fico triste. Pastor, mas eu nunca vejo você chorar assim, não por alegria. Eu choro, irmão. Aleluia. Eu sou humano como você, querido. Aleluia. Às vezes eu estou pregando aqui, mas Deus sabe como está meu coração. Mas a gente é humano. Chorar faz parte. Lutas fazem parte, querido. Você fica triste, mas isso não pode te parar. O medo vem para te parar, mas você não pode parar. Você tem que vencer o medo, porque o medo quer te paralisar. Você não tem medo? Tenho meus receios, mas eu não posso deixar o medo me vencer. Eu tenho que vencer o medo. Você tem que vencer o medo, porque senão você vai ficar paralisado, amém? Você tem que vencer, querido, aleluia. Avançar, marchar em nome do Senhor Jesus. Amados, somente quem não desiste viverá o milagre da espera, aleluia.
A situação está ruim? Peça socorro ao Senhor, aleluia, clame ao Senhor. Deus nos observa por inteiro, querido, e tudo Deus dá no tempo determinado, na hora certa Deus chega. Deus não chega atrasado, não chega adiantado, mas tem um tempo determinado para todas as coisas. Nós não podemos nos abater, nós temos que perseverar na oração, no jejum, na fé e na palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, querido. Eu quero citar alguns versículos da Bíblia que falam sobre o resultado de um jejum. O que acontece quando a gente jejua, pastor? E eu compartilhei aqui, separei alguns textos, o irmão Nando vai me ajudar lá no telão. O que o jejum traz, querido? Primeira coisa, está lá no livro de Êxodo 34, 28. Você pode acompanhar na tua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Olha o que diz aqui na nossa versão. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites. E durante esse tempo não comeu e nem bebeu nada. Moisés fez um jejum total, meu irmão. Mas esse tipo de jejum eu não aconselho, porque pode afetar a tua saúde. Amém? Se você conseguir, glória a Deus. Mas não faça nada que afete a tua saúde. Seja sábio, amém? E Moisés, ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos. Irmão, qual foi o resultado do jejum de Moisés? Foi para Deus trazer o quê? Direção. Deus trouxe a lei do Senhor, Deus trouxe a revelação dos 10 mandamentos, Deus trouxe a palavra, Deus veio com poder sobre a vida de Moisés e escreveu na pedra, irmão. Moisés está ali jejuando e Deus está dando a revelação dos 10 mandamentos, escrevendo nas pedras, com o próprio, aleluia, o próprio Deus escrevendo, talhando, escrevendo os 10 mandamentos na pedra. Ah, pastor, mas eu não sou Moisés e eu não estou no monte, não tem pedra. Sim, meu irmão, mas quando você jejua, Deus escreve com o fogo do Espírito Santo o teu futuro no teu coração. Deus não escreve mais numa pedra, Deus escreve no teu coração os propósitos, os desígnios dele, os projetos dele na sua vida. Jejum e oração é bênção. Ele traz a revelação do teu futuro, querido. Lá no livro de Daniel, nós vamos ver o jejum de Daniel. Aleluia, um outro servo de Deus. Daniel 10, 3 e 4. A gente vai ver o que a Bíblia fala sobre o poder de jejum na vida de Daniel. Aleluia. Olha aqui, queridos. Durante aquele tempo não comi nenhuma comida gostosa e nem carne. E não bebi vinho e não penteei o cabelo. Aqui, irmão, Daniel não está fazendo o jejum total como Moisés. A Bíblia fala o que Daniel tirou. Ele tirou o quê? As comidas gostosas. Ele tirou o vinho. Ele tirou a carne. Então, Daniel fez um jejum parcial. Diferente do jejum de Moisés. Porque tem muita gente que fala assim, ah, pastor, mas o jejum parcial não serve. Tem que ser o jejum de Moisés total. Irmão, se o jejum no parcial não serve, então vamos ter que rasgar o livro de Daniel da Bíblia. Porque a minha Bíblia diz que Daniel fez um jejum parcial. E funcionou. Amém? Então vamos lá. Próximo 4. No dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre. Querido, o jejum de Daniel. Ele ficou 21 dias. Moisés ficou 40 dias. Daniel ficou 21 dias. O jejum de Moisés foi total, o jejum de Daniel foi parcial. Nós estamos no jejum de 40 dias, ok? O jejum de Daniel, 21 dias. Para quê, irmão? Para Daniel estar orando, estar jejuando, meu irmão. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aí o que aconteceu nesse tempo que Daniel estava orando e jejuando? E às vezes pode estar acontecendo isso com você. Por isso que você pode pensar que Deus não está recebendo o seu jejum, que Deus não está te ouvindo, que a coisa piorou. Mas tudo isso faz parte de uma batalha espiritual. Por quê? Quando Daniel estava orando, no primeiro dia, meu irmão, que Daniel começou a orar e jejuar, Deus já ouviu e já mandou o anjo Gabriel trazer a resposta para Daniel. Aleluia! Logo no primeiro dia. Só que a Bíblia diz que o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia se levantaram nas regiões celestiais e não permitiam que Gabriel entregasse a resposta para Daniel. E esta luta espiritual durou 21 dias. Sabe por quê? Porque Daniel perseverou. Ele não desistiu, irmão. E aqui está o segredo. Você precisa perseverar na oração, no jejum e não desistir. Porque quando Deus
Viu então que 2 principados não deixavam Daniel receber a resposta? E a Bíblia diz, irmão, todas as vezes que você vê o anjo Gabriel na Bíblia, você vê que é para trazer resposta. Então nós entendemos que o anjo Gabriel é um anjo mensageiro. Quem foi anunciar a Maria que ela daria a luz a Jesus? Foi Gabriel. Toda vez que Deus quer mandar uma resposta, ele manda o anjo Gabriel. Mas agora o anjo Gabriel, que é um anjo mensageiro, quer entregar a resposta para Daniel, e 2 principados se levantam, o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia, e não deixa Gabriel descer com a resposta para Daniel. E o que Deus faz? Aí Deus chama outro anjo, o anjo Miguel. E todas as vezes que você vê Miguel na Bíblia, você vê que Miguel é um anjo guerreiro. Gabriel é um anjo mensageiro, Miguel é um anjo guerreiro. Quando Miguel chega, e a conversa mudou. Meu irmão, eu não sei como é que foi lá, mas eu penso que Miguel chegou, só ameaçou tirar a espada. Sabe quando você só ameaça? Aí os 2 já tiveram que sair correndo. Aí Gabriel chegou, um voo rasante. Quando que Gabriel chegou? No primeiro dia? No 10º? Que dia que ele chegou? 21º dia. E ele chega. Daniel, homem muito amado, homem muito desejado e especial para o Senhor Deus. Eis que desde o primeiro dia que tu colocaste o teu coração em jejuar e orar, o Senhor já ouviu e já respondeu a tua oração. Só que o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia pelejaram comigo por 21 dias. E Deus enviou Miguel para me ajudar. E agora está aqui a tua resposta. Aleluia. Igreja, nós estamos com 7 dias de jejum. Talvez parece que Deus não está te ouvindo. Parece que as coisas podem ter ficado pior. Parece que nada mudou. Mas o Senhor manda te dizer nesta manhã: homem muito especial, mulher muito amada, desde o primeiro dia que você iniciou o seu jejum, a me buscar em jejum e oração, Deus já ouviu do seu trono e a resposta já está a caminho. Não temas, não pare, persevera, porque no tempo certo a tua resposta chegará. Aleluia, querido. Perseverar. Amém, gente? Outro homem de Deus na Bíblia, Neemias. A gente vai ver Neemias, querido. Agora é uma outra situação, uma outra história. Neemias capítulo 1, verso 4. Olha aqui, quando ouvi isso eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração. Neemias já fez um jejum total. Não comeu nada. Não sei se ele tomou água ou não. Ele falou que não comeu nada. E fala alguns dias, não fala o número de dias. Mas esse jejum de Neemias, por que ele está chorando? Porque ele ficou sabendo do estado triste de Jerusalém. Todo destruído, irmão. Então Neemias agora ele vai chorar, ele vai jejuar, porque ele está triste, porque ele quer que a situação muda. A situação está daquele jeito, mas Neemias, irmão, quando ele fica sabendo do triste estado de Jerusalém, ele ora a Deus e jejua, para que Deus dê graça, para ele falar com o rei, para que o rei permita que ele vá até Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. Então Neemias sabe, meu irmão, que apesar da cidade estar destruída, ele entende que é uma luta espiritual, irmão. Entenda uma coisa: coisas que você passa na sua vida são lutas espirituais, e com lutas espirituais nós temos que lutar com armas espirituais, e uma das armas espirituais é jejum e oração. O problema é que a gente quer ir na força do nosso braço. Não, irmão. E Neemias então ele fica triste, ele chora, ele ora, e aí Deus dá graça, ele fala com o rei dá carta de autorização para ele ir até Jerusalém, ele chega em Jerusalém, reconstrói a cidade, reconstrói o muro, restaura todas as coisas e recomeça uma cidade. Irmão, você vai recomeçar esse ano, você vai reconstruir esse ano, Deus vai restituir aquilo que o diabo roubou. Creia, você tem a carta na mão. Qual é a carta, irmão? A carta é a palavra de Deus, meu irmão. Neemias tinha a carta do rei, mas hoje você tem a carta do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor são tuas cartas de autorização para você ir, para você vencer, para você construir, para você vencer os teus inimigos, para você avançar, para você recomeçar. Amém, gente?
Glória a Deus. Agora vamos ver no projeto do profeta Joel. Nós estamos no ano do recomeço, amém, gente? O ano do reinício. E o profeta Joel passou por isso também. Olha o que diz o profeta Joel, capítulo 2, 12 e 13. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Verso 13. Em sinal de arrependimento, não rasguem as suas roupas, mas rasguem os seus corações. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Querido, Joel agora começa a orar por Israel. Ele começa a jejuar, a chorar. Ele entende, irmão, que se o povo de Deus voltar para o Senhor, Deus vai recomeçar uma obra tremenda no seu povo. Irmão, às vezes a gente peca, às vezes a gente pisa na bola, e o diabo vem te acusar. O diabo fala assim: o que você vai fazer na igreja? Sua vida não muda mesmo, para que você vai lá? Sai da igreja, sai do ministério. Abandona Deus, não, irmão. Você tem que se arrepender, você tem que jejuar, você tem que chorar, voltar para o Senhor, e o Senhor vai restaurando todas as coisas. Igreja, 2021 é o tempo de você voltar para o Senhor, é o tempo de você voltar para o primeiro amor, é o tempo de você se santificar, é o tempo de você se arrepender, é o tempo de você chorar. Não é tempo de desistir, igreja, é tempo de perseverar, porque Deus tem promessa de recomeço. Deus vai recomeçar o teu casamento, Deus vai recomeçar a tua história, Deus vai recomeçar a tua empresa, Deus vai recomeçar o teu ministério. É ano de recomeço. Aleluia. E vamos ver agora o jejum, então, que agrada a Deus. É no livro de Isaías que nós vamos aprender o jejum que agrada a Deus. Isaías 58, 3 e 6. Porque tem jejum, irmão, que não agrada a Deus. As pessoas estão fazendo jejum pensando que está agradando a Deus e não está. Vamos ver o jejum que agrada a Deus aqui. Isaías 58, de 3 a 6. O povo pergunta para Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se tu não te importas com isso? Isso é o povo falando para Deus. Agora vem a resposta do Eterno. O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum de vocês, vocês cuidam dos seus negócios, não cuidam das minhas coisas, e vocês exploram os seus empregados. Resposta do Eterno. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando. E chegam até bater uns nos outros, irmão. Olha como é que o povo está jejuando. O povo está jejuando com espírito de religiosidade. Porque eles estão jejuando, mas estão na prática de pecado, fazendo tudo que entristece Deus. Então Deus está falando: esse tipo de jejum não me agrada. Olha lá o que ele fala. Será que vocês pensam que quando vocês jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Agora Deus vai falar o que a gente tem que fazer nos dias de jejum. Será que desejam que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Verso 6. Não é esse jejum que eu quero, diz o Senhor. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Irmão, Deus está falando, o jejum que agrada a Ele, meu irmão, não é o jejum que a gente fica brigando, que a gente fica atingindo o irmão, que a gente fica pecando, não, irmão. Esse tipo de jejum não agrada ao Senhor. Quando jejuar, o Senhor fala: quando você jejuar, faça o bem. Quando você jejuar, meu irmão, fica em paz. Quando você jejuar, não entre em conflito, não entre em confusão, não prejudique pessoas, não, irmão. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum que não é só que você fique em abstinência de algum alimento, não.
oração, é o jejum que você vai orar, que você vai buscar mais a Deus, que você vai amar mais o teu irmão, que você vai abençoar a vida do teu irmão, que você vai abençoar a vida da igreja, que você vai ser um cristão melhor. Esse é o jejum que agrada a Deus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Agora, querido, nós precisamos de direção. Nós precisamos de direção. Vamos ver agora lá para o Novo Testamento, Atos 14, 23, e depois Atos 13, de 2 a 3. A gente estava no Velho Testamento, agora a gente vai para o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 23, diz assim: em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em que estes haviam crido. Irmão, os apóstolos, antes de tomarem uma decisão para ungir os presbíteros da igreja, eles oravam e jejuavam. Para quê, irmão? Para buscar a direção do Espírito Santo, quem eles deviam ungir. Agora, Atos 13, de 2 a 3, nós vamos ver aqui um outro tipo de jejum. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, presta atenção, irmão, o que eles estavam fazendo? Eles estão fazendo 3 coisas. Quais são as 3 coisas que eles estão fazendo? Estão lendo aqui? Vamos lá. Eles estavam o quê? Adorando, jejuando. Amém? Aqui já entra a adoração. Aleluia. O Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Querido, o jejum com adoração, para você ouvir a voz do teu Deus, para você ouvir o que você tem que fazer, para você ouvir onde você tem que ir, para você ouvir o que Deus quer que você faça. Jejum e oração e adoração, meu irmão. Deus abre a tua audição espiritual. E tem muita gente que ouve pessoas, tem muita gente que ouve o coração, tem muita gente que ouve as emoções, mas você precisa ouvir a voz do Eterno, a voz do Espírito Santo. Jejum, oração e adoração para ouvir a Deus. Amém, gente? Aleluia! Agora nós vamos ver um jejum quando é de humilhação. Lá no livro de Esdras, no capítulo 8, nós vamos ver o 21 e o 23, que é o jejum para você se humilhar diante do Senhor, para que você tenha a resposta de Deus. Aleluia! Vamos lá, Esdras 8, 21 e 23. Olha aqui, queridos. Então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo que era nosso. Assim nós jejuamos, nós oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e Ele atendeu as nossas orações. Aleluia! Quando você jejua, quando você ora, meu irmão, quando você se humilha diante de Deus, a resposta de Deus vem. Aleluia! Ele não vai te deixar confuso. Ele não vai te deixar sem saber o que você tem que fazer. Quando você se dispõe a orar, a jejuar, a adorar, você ouve a resposta do Senhor. Aleluia! Pastor, mas eu estou jejuando e não ouvi ainda, irmão. 40 dias, amém? Mas o que Deus falou para Daniel? Desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração em jejuar e orar e buscar o Senhor, Deus já ouviu. Talvez a resposta não chegou, mas Ele já ouviu. E uma coisa é certa, meu irmão. Se você perseverar, a resposta de Deus também chegará. Aleluia. Vamos ver agora Jonas, irmão. Profeta Jonas, aleluia. Vamos aprender com Jonas o poder do jejum, o poder de uma oração, irmão. Jonas, vamos ler aqui na versão do telão 3, 5 a 10. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, sentou sobre as cinzas. Eles estão se humilhando, estão se arrependendo diante de Deus. Por que, irmão, que eles estão fazendo isso? Porque Deus falou assim: Jonas, vai até a cidade de Nínive
e diga: se eles não se arrependerem, eu vou destruir toda a cidade. Então eles ouviram o profeta e agora estão se arrependendo para Deus não destruir a cidade, irmão. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Irmão, aqui é interessante. Você está fazendo o seu jejum, talvez seu esposo, seus filhos, mas aqui uma cidade inteira jejuou. Não foi uma pessoa, uma cidade inteira. Esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais. Colocaram até os animais para jejuar, gente. O gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Olha, eles receberam tanto a palavra de Deus, que eles colocaram até os animais para jejuar, para se arrepender, irmão. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, que significa humilhação. Que cada pessoa ore a Deus com fervor, ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos. Irmão, presta atenção. Se o teu jejum não fizer você orar mais e abandonar os seus maus caminhos, você só está passando fome. Porque o teu jejum é para você melhorar os teus caminhos, para você buscar mais ao Senhor, amém? Glória a Deus. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro, que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Querido, vamos ler aqui mais o 9 e o 10 para finalizar. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim nós não morreremos. E o versículo para terminar. Deus viu, aleluia, o que eles fizeram e como eles abandonaram os seus maus caminhos. Deus viu, irmão, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe, amém? Deus viu, então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Meu irmão, olha o poder de um jejum, olha o poder de uma oração, olha o poder de um arrependimento, irmão. Deus ia destruir a cidade, porque eles estavam fazendo coisas ruins, estavam em mau caminho, estavam em pecado, mas eles se arrependeram quando ouviram o profeta Jonas. Irmão, que você ouça a palavra de hoje, se arrependa, largue os seus maus caminhos, volte para o Senhor, porque assim o Senhor não vai te destruir, o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai te perdoar. Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de novas oportunidades, Ele é um Deus longânimo, meu irmão. Ele é tardio para se irar, meu irmão. Deus te dá chance, e hoje o Senhor está te dando mais uma chance para você mudar de vida, para Deus restaurar a tua família, para Deus restaurar a tua vida. Aleluia. E agora vamos para Esther, rainha Esther. Vamos ver o tipo de jejum que Esther fez. Aleluia. Esther, capítulo 4, verso 16. Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. E todos vocês façam o que, irmão? Jejue. E que mais? Porque só jejuar não basta, irmão. Você tem que orar também. Amém? Tem gente que fala: pastor, eu vou oferecer. Fala: Deus, eu vou oferecer o meu almoço para o Senhor. Vou ficar sem almoçar e vou oferecer de jejum para o Senhor. Só que na hora do almoço não ora, não lê a Bíblia, não se consagra. Vai fazer coisa errada, irmão. Esse jejum não resolve. Você só está passando fome. Ofereça ao Senhor o teu almoço e se consagra ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. E todos vocês jejuem e orem por mim durante 3 dias. Aqui o jejum é 3 dias. Você vê que a Bíblia fala de jejum de 40 dias, jejum de 21 dias, jejum de 3 dias, irmão. Não comam e não bebam nada. Aqui foi jejum total. Nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. A rainha está falando. O povo jejua, eu vou jejuar, minhas empregadas também, todo mundo jejuar. Depois que vocês jejuar, depois que a gente orar, então a gente vai falar com o rei. Mesmo sendo contra a lei, se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Por que Esther está falando isso, irmão? Que se ela se apresentasse ao rei, sem o rei ter chamado, a pena era a morte.
mesmo ela sendo esposa do rei. Mas ela tem que falar com o rei, porque o diabo quer destruir o seu povo. Então ela abre um jejum, ela ora, para que quando ela entrar na presença do rei, o rei de não mande a matá-la. Por isso que ela fala, se eu morrer, morrerei. Ela está disposta a morrer pelo povo dela, querido. Então, ela lança todas as suas fichas agora. Mas antes disso, ela jejua e ela ora. Ela faz um jejum de preparação para entrar na presença do rei. Quantos estão entendendo? E aí ela entra, o Deus da graça, Deus move o coração do rei em favor a Esther. E Deus deu graça a ela, porque ela jejuou, o povo jejuou, meu irmão. Mardoqueu jejuou, eles oraram, e Deus dá graça. E Deus agora salva o povo judeu que seria exterminado da face da terra. Meu irmão, deixa eu te falar algo, o que Deus tem me falado neste ano para a nossa igreja. Se você jejuar e orar, e mudar de vida, e buscar mais a Deus, ter mais relacionamento com Deus, esse jejum que nós estamos fazendo é um jejum de preparação para entrar na presença do rei, mas não de um rei da terra, o rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele que nos recomeçará aquilo que precisa recomeçar na sua vida. Amém? Aleluia, querido. E para finalizar, Mateus e Marcos, vamos começar com Mateus 4, 1 e 2. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, aqui Jesus também já está jejuando total, 40 dias. Jesus estava com o quê, gente? Porque ele era humano, ele era 100% Deus, mas 100% homem. Esse jejum de Jesus é um jejum que ele é conduzido pelo Espírito Santo para vencer o diabo e as tentações no deserto. Meu irmão, presta atenção, uma coisa é o que eu faço de errado, o que você faz de errado, a gente vai para o deserto. Outra coisa é quando o Espírito do Deus vivo nos leva para o deserto. Amém? Quando é o Espírito Santo que nos leva para o deserto, vai ser lugar de tratamento, lugar que Deus quer te promover, lugar que Deus quer te fortalecer. Ah, meu irmão, quando é o Espírito Santo que te leva para deserto, eu já passei deserto, eu passo deserto, você já passou deserto, você passa deserto. Quando não é pelos nossos pecados, mas sim pelo Espírito Santo, é porque Ele quer, meu irmão, fazer algo novo na nossa vida, Ele quer recomeçar algo novo na nossa vida. Então o próprio Espírito nos leva para o deserto, para fortalecer o nosso espírito, para fortalecer a nossa fé, para a gente vencer Satanás, vencer os demônios, prosperar e avançar. Então deserto, irmão, quando é levado pelo Espírito, não que você tem que morar no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto. Jesus não ficou morando no deserto. Tem gente que está no deserto há 20 anos. Não, deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Mas quando somos levados pelo Espírito Santo, meu irmão, é para nós vencermos os demônios, é para vencer Satanás, é para vencer essa situação que se levantou contra o teu casamento, é para vencer esse espírito que se levantou contra a tua família, é para vencer esse demônio que está tentando amarrar a sua vida financeira, é para se levantar contra o inferno que não quer que você prospere, meu irmão. O jejum e oração, deserto, quando o Espírito Santo está com você, é para te fortalecer, é para te renovar, é para te restaurar, é para aumentar a fé, é para você ter experiências novas com o Senhor, é para você viver milagre. Oh, aleluia! Então não murmure no deserto, irmão, porque se você murmurar no deserto, você fica no deserto, mas se você adorar no deserto, você vai viver milagre. Aleluia! Glória a Deus. E para finalizar, querido, vamos lá, Marcos 9, 28 e 29, para nós orarmos. Vê com a pastora se vai ter louvor daqui ou daí, Nandinho, por favor. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Versículo de número 29, por favor, Nandinho, o próximo. Jesus então respondeu: esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Irmãos, a Bíblia nos ensina que certa casta de demônio, certa categoria de demônios, só sai com jejum
e oração. Então, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos orando, Deus vai te dar autoridade em nome de Jesus Cristo, de você orar, de você repreender o mal que veio sobre a tua casa, de você expulsar esses demônios que se levantaram contra você. Deus te dá poder e autoridade para você expulsar demônios. Amém, gente? Eu acho, tenho certeza, que quem está jejuando vai continuar jejuando. E quem ainda não estava, vai começar. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos então agora. Em nome de Jesus, queridos. Aleluia. Amados, cada um de nós temos lutas. Cada um de nós temos os nossos problemas. Um na área espiritual, outro na área familiar, financeiro, profissional, na área das emoções, na área de relacionamentos. N problemas. Então agora, você vai lutar essa luta que é espiritual, com armas espirituais. E nós vamos orar, em nome de Jesus Cristo, com autoridade, para expulsar demônios, jejum e oração, para nós vivermos e recebermos o nosso milagre. Amém? Glória a Deus. E em seguida colocamos uma canção. Feche os seus olhos, levanta a tua mão direita, a mão de autoridade. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, e no poder do Espírito Santo de Deus. Irmão, agora é uma hora que você tem que orar também. Não fica só ouvindo a minha oração, não. Porque você vai ter que declarar. Você vai ter que expulsar esse mal. Você vai ter autoridade no nome de Jesus Cristo para decretar e profetizar recomeço, restauração, reinício, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nosso Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome que está acima de todo nome. Esse nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E no poder do Espírito Santo, nós queremos expulsar todo o mal que se levantou contra nós. Expulsamos em nome de Jesus todo demônio que se levantou contra a nossa família. Expulsamos todo inferno que quer amarrar a nossa vida financeira. Nós, ó Pai, em nome de Jesus, expulsamos todo o poder das trevas que quer paralisar o nosso ministério. Expulsamos todo espírito de medo que quer nos paralisar. Nós declaramos pela fé que nós vamos avançar, nós vamos jejuar, orar, nós vamos nos arrepender, nós vamos chorar, nós vamos largar os seus maus caminhos e nós vamos voltar para o Senhor. Nós vamos, ó Pai, receber a Tua visitação. Ó meu Pai, nós entramos agora na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha escrever nesta manhã no nosso coração os Teus projetos, os Teus sonhos, o recomeço, o reinício para este ano de 2021, em nome de Jesus. E nós declaramos que vamos viver o melhor ano. Nós vamos viver o melhor ano da nossa vida, Senhor, neste ano de 2021. Porque Tu és aquele que trabalha para aqueles que Te confia e para aqueles que Te espera. Pai, nós não podemos com essa Covid, mas o Senhor pode. Aquele que habita em nós é mais poderoso do que qualquer doença. Em nome de Jesus, nós não vamos temer. O Senhor guardará a nossa casa. Praga alguma chegará no nosso lar, meu Deus. O sangue de Jesus nos protege, nos guarda, nos cuida. E nós vamos continuar fazendo a Tua obra, avançando, prosperando. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, queridos.